Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra com Palavra. Que bom que você está conosco hoje. Gostaríamos de trazer hoje uma reflexão sobre expectativas do futuro. A gente está no começo do ano e todo mundo, ao final do ano passado e início desse ano, começa a nutrir sonhos e expectativas para a sua própria vida. Essa reflexão da gente está motivada hoje, inspirada pelo texto de Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. Então, antes de qualquer coisa, vamos ler o texto e depois de ler o texto a gente vai tentar tirar algumas aplicações e eu queria que você prestasse bem atenção para você andar comigo nessa reflexão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11. Eu vou ler para você, se você não tem na sua mão a sua Bíblia aí agora. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel, o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Esse texto fala de um momento em que os discípulos eles tinham caminhado com Jesus durante vários anos, eles tinham aprendido a viver por fé, aprendido a andar, a conhecer a Deus em Jesus, a conhecer esse Deus que era uma pessoa simples, uma pessoa amiga, que chamou os discípulos de amigos, e agora esses discípulos estão diante da possibilidade, aliás, da iminência de Jesus subir aos céus. Eles primeiro tiveram uma surpresa com a morte e crucificação de Jesus, crucificação e morte, se sentiram abandonados, mas aí Jesus ressuscita dos mortos, traz uma grande alegria, eles agora estão com a esperança renovada, a esperança agora está refocada, eles são discípulos, eles são apóstolos, eles agora têm um ministério pela frente. Mas ao mesmo tempo em que eles recebem essa missão de ser crente, de ser cristão no mundo, eles estão diante agora de Jesus subir aos céus e mais uma vez eles podem ficar sós. E aí vem no coração deles um pedido, um sonho, um desejo. Esse desejo é manifesto no versículo 6, no versículo 7. Aliás, no versículo 6. Quando, Senhor, será restaurado o reino de Israel? Quando é que Israel volta a ser uma referência, um poder governante? E sendo o poder governante, sendo o poder vigente, a gente pode novamente, tendo tudo sob controle, sendo a referência da história no momento, sendo a nação que manda, mais poderosa do mundo. Quando é que esse momento pode voltar a acontecer? E acontecendo isso, a gente volta a poder ter os nossos desejos e sonhos satisfeitos. Você pode pensar assim: o que é que isso tem a ver com expectativa de futuro? Isso tem a ver porque a ideia dos discípulos ali era, em andando com Jesus, em andando com Deus, Deus podia devolver a eles, ou podia desejar devolver a eles o poder da história. Como se a grande questão de Deus e de Jesus fosse criar um gueto, um segmento de pessoas que são dele em detrimento das outras. E se sentindo parte desse gueto, desse grupo, que é o grupo de Deus, de Jesus, certamente é legítimo que Deus nos devolva o governo e o controle da história. Mas eles recebem uma resposta que eles não esperavam. Não vos compete, está no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Espera aí, eu pensei então que tudo aquilo que eu desejo para a minha vida, que eu espero para o futuro, e que está dentro de uma ética evangélica cristã, certamente Deus vai apoiar. Ou seja, certamente Deus vai apoiar que Israel volte a governar sobre Roma, que Israel saia debaixo do jugo de Roma.
Certamente Deus veio ao mundo para devolver o poder a Israel. Certamente Deus quer que eu me case com uma pessoa que seja cristã também, ou que simplesmente eu me case, porque casamento é um projeto de Deus. Certamente Deus quer que eu tenha um bom trabalho, um emprego, e tudo aquilo que é legítimo ao homem conquistar. Muitas vezes o homem usa Deus para fazer isso, para o seu próprio controle, para a sua própria cobiça. Eu não estou aqui dizendo que casar não é legítimo, que trabalhar não é legítimo e que até governar não seja legítimo. O que eu estou colocando aqui agora é que há uma sutileza do coração escondida que revela as suas intenções, as suas reais intenções. Observe que há uma semelhança muito grande entre o que os discípulos querem agora e o que Judas queria. Judas queria uma revolução, ele queria um Jesus que ia trazer uma reforma social, uma reforma de poder, política, e a grande questão de Judas era, certamente Deus vai vir ao encontro de Jesus e nós vamos retomar o poder. Os discípulos viram que Jesus, ou melhor, que Judas foi considerado um traidor, não apenas porque entregou Jesus, não apenas porque deu Jesus de bandeja para aqueles que iam matá-lo, mas foi um traidor porque em momento algum ele compreendeu que o projeto de Deus não era restaurar um reino humano, era restaurar o reino de Deus no coração do homem. O homem queria uma restauração de uma igreja evangélica. O homem queria a restauração de uma denominação evangélica. O homem queria a restauração da religião. Deus queria, ou Deus usou tudo isso, religião, igreja, para que Deus possa trazer o reino dele ao meu coração e ao seu coração. Judas não compreendeu isso. Os discípulos caminham vários anos com Jesus e agora que ele vai subir aos céus e que eles vão ficar sós, a primeira coisa que vem ao coração, sabe o que é? Mais uma vez, Deus coloca o poder na nossa mão. A gente quer controlar a história. Eu estou desafiando você a entender que há uma sutileza aqui, que é o meu coração muitas vezes deseja coisas que são coerentes com Deus, coerentes com a ética cristã, mas muitas vezes essas coisas escondem sutilezas que têm a ver com a minha própria cobiça. A prova disso é que a resposta de Jesus foi essa. Foi uma resposta de que, olha, essa questão histórica de poder não compete a você. Não compete a você saber se algum dia, por exemplo, no Brasil, vai ter um governante evangélico. E muitos dos nossos políticos evangélicos e cristãos, você sabe disso, eles pagam muito caro para poder ter o poder. Sob a premissa de que, tendo o poder, ou fazendo parte do poder vigente, eles possam favorecer a igreja evangélica como se essa fosse a vontade de Deus. Se a vontade de Deus fosse que políticos evangélicos subissem ao poder para nos favorecer como cristãos, a resposta aqui em Atos 1 teria sido essa. A resposta em Atos 1, no verso 7, não teria sido que não vos compete tempos e épocas. Ao contrário. Mas Jesus, ele deixa claro que o meu caminhar na direção da construção do reino de Deus em mim tem a ver com a minha vida e com a minha participação. Mas a construção do reino de Deus na história, que tem a ver com os poderes vigentes, isso pertence a Deus. Então a gente está colocando aqui que eu posso militar na direção de trazer o reino de Deus para a minha vida, para que Deus reine sobre mim, mas não significa que se eu conquistar o poder social, político vigente, eu vou conseguir que Deus reine sobre as pessoas. Muito pelo contrário, os nossos políticos evangélicos, eles se vendem por muito pouco. Né? A gente tem visto aí as eleições aí, e o que eles fazem em nome de Jesus é absurdo. O que eles entregam de caráter, de ética, de moral, de respeito, apenas para dizer que estando no poder vão fazer a vontade de Deus, crendo que o que Deus mais quer é a construção da instituição evangélica na história. Não é verdade isso. O que Deus mais quer é a construção do reino de Deus em sua vida. Bom, eu estou também afirmando para você aqui que você também tem, além de um pleito de querer ver um candidato evangélico assumir o poder, você tem outros pleitos, outras necessidades, outras expectativas, que você pode pensar assim, sendo expectativa que tem a ver com Deus ou com a religião, certamente Deus quer
então Deus passa a ter uma obrigação de me dar um marido. Deus passa a ter uma obrigação de dar uma esposa, um emprego. E você passa a tratar os seus pleitos que podem ser feitos em nome de Jesus como sendo pleitos que obrigam Deus a agir na direção do que você quer. Exatamente igual ao que Judas queria, exatamente igual àquilo que os discípulos agora querem. Você vai embora, Jesus, mas quando é que você devolve nas nossas mãos o poder e o controle da história? Deus nunca entregou o controle da história para a mão de ninguém. Esse controle sempre foi dele. O que Deus entrega a mim e a você é o desafio de que a gente traga o reino de Deus, que a gente construa o reino de Deus nas nossas próprias vidas. Além disso, além de dizer isso aos discípulos, o que Jesus fala para eles é o seguinte, olha, abra mão, a outra maneira de interpretar essa resposta de Jesus é o seguinte, abra mão do controle da história, pois este pertence a Deus. Você não pode querer que Deus entregue a você aquilo que você não pode controlar. Então, ao dizer não vos compete tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ele está dizendo o seguinte, você não pode almejar o controle de alguma coisa que você não pode controlar. A segunda coisa que é dita aqui no texto, que está no Evangelho, está no verso 5 também, está no verso 8, perdão, é assuma a sua vocação antes de qualquer outro ofício. O contrário de você querer controlar a história, o contrário de você achar que nós precisamos instituir um governo evangélico no mundo, ou na história, no Brasil, o contrário de você ter pleitos que são eticamente cristãos e que você pensa assim, porque são eticamente, é uma pauta cristã, é obrigado Deus me dar. Ao contrário disso, olha o que é dito no verso 8. No verso 8 é dito o seguinte, mas, ao contrário de você querer controlar a história, seja a história social, seja a história sobre a sua própria vida, ao contrário disso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, o contrário de você querer controlar como Deus vai atuar na sua vida, ao contrário de você querer saber ou mesmo controlar como Deus vai atuar na história. E assim você pode querer se oferecer para fazer qualquer coisa para obter tanto o controle da história como o controle da sua própria vida. Antes disso, assuma a sua vocação antes de qualquer outro ofício. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Logo você tem o poder de Deus sobre você. Para quê? Para ser testemunha. Eu não estou falando somente de testemunha visual, não. Não é só a testemunha que entrega um folheto. É a testemunha da pessoa, é o testemunho da pessoa que vive a vida para atestar para a história, agora sim, que a sua vida tem um reino de Deus sobre ela. Então agora, se há algo a ser assumido e ser restaurado, é o reino de Deus sobre você. Então eu vivo a vida pela graça e pela atuação do Espírito de Deus a testemunhar desse mistério, desse milagre, dessa graça, desse poder de Deus sobre minha vida. Então, eu não mais sou uma pessoa obcecada com as tragédias, nem com o controle da história. Eu assisto o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal aí que conta a desgraça o dia inteiro e eu fico assustado. Nós precisamos assumir o controle da história, nós precisamos de um país evangélico, nós precisamos de um presidente evangélico, porque com um presidente cristão a gente vai poder ter igrejas evangélicas, vai poder ter rádios evangélicas, TVs evangélicas. Como se essa fosse a pauta de Deus. Eu repito a você, se essa fosse a pauta de Deus, Jesus teria dito aos discípulos aqui que o poder, que a restauração do reino de Israel seria dado a eles num tempo específico. E a resposta foi, eu repito mais uma vez, não compete a vocês o controle da história. Antes disso, vocês vão receber poder para ser minha testemunha. Ou seja, o que é que você pode fazer para influenciar a história? O que é que você pode fazer para influenciar a sua própria vida ou atuar sobre a sua história? Assumir a ação do Espírito sobre você, o poder de Deus e ser testemunha do Evangelho na vida e na história. É isso que você pode fazer. Então até aqui eu disse duas coisas.
Eu disse primeiro, abra mão do controle da história, pois ele pertence a Deus. Segunda coisa, assuma a sua vocação antes de qualquer outro ofício. Eu quero dizer a última coisa. A terceira e última coisa eu quero falar. Coloque sua esperança em Jesus. Observe que depois do verso 6, 7 e 8, verso 9 começa a contar o momento em que Jesus vai ser elevado às alturas. E em certo momento, depois que Jesus está ascendendo aos céus, dois anjos olharam para esses discípulos e disseram a eles assim, o que é que vocês estão olhando? Vocês estão olhando para onde? Esse Jesus que agora é assunto aos céus, um dia vai voltar. Eu imagine você, se você fosse discípulo, você que fez um estágio, fez um mestrado de vida com Jesus, você passou a vida inteira com Jesus, andando com ele, a vida inteira não, alguns anos, e você aprendeu muito dele, e de repente ele vai embora. Primeiro ele morre, crucificado, você se sente só. Depois ele vai-se embora aos céus. E você diz, pronto, agora eu estou frito para ficar nessa história, nesse mundo. Agora eu estou completamente abandonado para viver a vida cristã. E eu imagino que se você fosse igual a eles, eu também acho que eu faria a mesma coisa, a gente ficaria meio assustado, surpreso com a ideia de Jesus ir embora. Mas esses anjos falam para os discípulos uma mensagem de esperança muito forte. Olha, esse Jesus que foi, ele vai voltar. Esse Jesus que está indo, ele vai voltar. Queridos, eu sei que você começa o ano de 2015 cheio de expectativa, cheio de planos. E eu sei que muitas vezes você submete seus planos e expectativas ao critério ético cristão. E você pensa assim, se é correto, é porque, se é certo, Deus quer. Queridos, nem sempre o que é certo naquele momento é o que Deus quer para você. Deus quer certamente que você se case. Certamente Deus quer que você tenha um bom emprego. Provavelmente Deus quer que você tenha filhos. Mas o fato de Deus desejar coisas boas para você não significa que o controle está na sua mão, está na mão dele. E não significa que você pode manipular a vida e tentar montar um cenário para que Deus atue e faça aquilo que você acha que é a vontade de Deus. Você não pode manipular momentos, circunstâncias. Tem pessoas que vivem fazendo isso. Tem pessoas que vivem construindo cenário para que Deus fique numa situação em que ele não tem como dizer não. Por quê? Porque se casamento é uma coisa de Deus, certamente Deus vai me dar um marido. Se trabalhar honestamente é uma coisa de Deus, certamente eu vou prosperar financeiramente. Certamente eu vou crescer. Nem sempre é assim, queridos. Muitas vezes Deus usa o momento e a dificuldade e até a frustração da expectativa para ensinar a mim e a você. Para mostrar o que ele realmente quer. O que ele realmente quer? Que você seja testemunha dele na história. O que é que Deus quer? Deus quer que seja casado, seja solteiro, seja empregado, desempregado, seja rico, seja pobre, próspero, em dificuldade. O que Deus quer é que você se saiba alguém que tem a presença do Espírito em sua vida, alguém que tem o poder do Espírito sobre você, e você é testemunha de Deus na história. Você sim é o agente construtor da história de acordo com a vontade de Deus. Agora é muito mais fácil votar num político evangélico que tem uma pauta ética maravilhosa. Você viu aí nas eleições políticos que defendem a família, mas esses mesmos caras que defendem a família cristã são os caras que fazem conchavos e falcatruas e acordos desonestos. Por quê? Porque Deus certamente quer que eu propague a ideia de família cristã. E para isso Deus precisa que eu faça os conchavos que eu faço. Queridos, vocês acham que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que ressuscitou aqui em Jesus e foi assunto aos céus, esse Deus que visitou os discípulos com o Espírito dele para que eles sejam testemunhas, vocês acham que esse Deus precisa de acordos e conchavos e falcatruas para que se propague uma pauta evangélica? Certamente que não. Eu não estou afirmando aqui que a pauta evangélica a respeito da família é uma pauta ruim. Não, certamente Deus é o Deus da família, eu creio nisso. Mas eu creio o seguinte, que a construção da família na história não é propriedade nem ação prioritária de um político.
ela é a ação prioritária sua. Você que testemunha a respeito da família na sua própria vida. E também quero dizer a você, queridos, que se você tem o fato de você ter uma pauta eticamente boa, cristã, evangélica, o fato de você tê-la não significa que está na sua mão o poder da história para construir. Eu creio que Deus fez o homem para o casamento. Eu creio que Deus fez a mulher para o casamento. Eu creio que Deus fez o homem e a mulher para terem filhos. Eu creio que Deus fez o homem e a mulher para trabalhar e construir, se desenvolver intelectualmente, em termos de conforto e crescimento. Eu creio nisso. Mas eu creio que o controle da história e do desenrolar desses acontecimentos está na mão de Deus. E está na sua mão o quê? Assumir a sua identidade, a sua vocação, a sua missão de ser testemunha na história. Eu queria desafiar você a pensar nisso. Senhor, quando será restaurado o reino de Israel? Senhor, quando é que vai ser me dado a resposta de oração que eu tenho para casamento? Senhor, quando é que vai me ser dado um emprego digno de uma pessoa que é crente? Senhor, quando é que vai me ser dado uma família com muitos filhos? Porque uma família cristã é uma família com muitos filhos. Quando, Senhor? Quando isso vai acontecer? Queridos, não vos compete tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora, antes disso, antes que você perca tempo tentando construir o caminho dos seus próprios desejos e necessidades, antes disso, assuma quem você é. Você é uma testemunha de Cristo. Viva a vida, aí sim, fazendo a história de Deus na história através da sua vida. Eu desafio você a tirar um tempo agora de reflexão, de oração e fazer uma avaliação sobre quais são as pautas hoje na sua vida que trazem para você expectativa muito grande. O que é que nesse momento da sua vida você deseja muito, espera muito? E o que é que você é capaz de manipular tudo, pessoas, igreja, textos bíblicos, e você vai lá e saca textos do contexto para ver se você consegue ouvir de Deus a confirmação daquilo que você acha que Deus quer. Quais são as pautas? Quais são os anseios? Quais são os desejos para 2015? Eu não estou aqui querendo jogar um banho de água fria em você. Eu estou querendo dizer a você a frase que um pastor antigo, amigo, me dizia na minha juventude. Faça o trabalho de Deus, que Deus fará o seu trabalho. E ele fazia assim para mim assim, quem é que faz melhor o trabalho de quem? Você faz melhor o trabalho de Deus ou Deus faz melhor o seu trabalho? Ou seja, as pautas que são eticamente cristãs, boas, da parte de Deus para a sua vida, deixa com Deus. Deus vai fazê-las no tempo de Deus. E as pautas históricas pertencem a Deus. A você pertence ser testemunha do Evangelho na história e atestar para o mundo quem Deus é na sua vida. Agora não esqueça, querido, uma mensagem primordial dessas 3 mensagens aqui, dessas 3 instruções aqui no texto. A terceira instrução foi: coloque a sua esperança em Jesus. Muitas vezes, querido, você quer fazer o seu reino dentro do reino de Deus. Muitas vezes a sua agenda cristã de necessidades e anseios, e desejos, e planos e expectativas não passam, com quanto elas sejam verdadeiras, boas, sejam eticamente cristãs, muitas vezes elas escondem que é o desejo de você construir o seu reino dentro do reino de Deus. E aqui o desafio aqui da terceira instrução bíblica em Atos 1 é: coloca a tua esperança em Jesus. Ele vai voltar, você existe, ele vai vir buscar você, você existe para ele, foi criado para ele, para testemunhar a respeito dele, mas com o objetivo de ser dele. Então, com quanto a gente tem de Deus, bênçãos de poder na história, viver um casamento, um trabalho, um sonho, um desafio, uma expectativa, a gente não pode transformar essas coisas em reinos humanos dentro do reino de Deus. Só há um reino, é o reino de Deus em mim. Coloca a tua esperança em Jesus, espera nele, vive para ele. Eu te agradeço mais uma vez e que Deus te abençoe.